essa palavra chamada servindo, né, o coração do rei, ou ao coração do rei. É uma palavra que há muito tempo, né, nós somos tocados com essa palavra, porque elas têm a ver ali com aqueles homens chamados os valentes de Davi. E esses homens, eles têm muito a nos ensinar, a contribuir com as nossas vidas. Por quê? Porque Davi é a figura de Cristo, né? Davi é o tipo de Cristo. Davi é aquele modelo, vamos assim dizer, né? Aquela pré-existência no Antigo Testamento, daquilo que vai ser Cristo no Novo Testamento. Tanto é que Jesus, ele é chamado também, né? Estrela de Davi, ele é chamado filho de Davi, né? Então, ele tem toda essa relação com a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, quando nós compartilharmos sobre, né, os valentes de Davi, na verdade, nós estamos falando sobre os valentes de Jesus, amém? E você é uma dessas pessoas, e você será grandemente abençoado por isto. É interessante porque, quando estava meditando novamente nessa palavra, né, o que vem muito ao meu coração é que às vezes nosso coração ele está com muitas coisas boas e até incríveis, e coisas que são dignas, que estão nos atraindo, né, que estão nos chamando, que estão nos levando para tomar espaço nos nossos corações. E a Bíblia diz, né, que a nossa boca, né, ela fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio. Então eu às vezes fico muito preocupado quando eu começo a me encontrar com as pessoas, especialmente as pessoas cristãs, as pessoas que servem a Cristo, né? E raramente nessas conversas a gente ouve a respeito do Rei dos Reis, raramente nessas conversas a gente ouve a respeito de Jesus. Estão me entendendo, sim ou não? Parece que a gente tem assunto sobre todas as coisas, não é? A gente tem conversa sobre todas as coisas, mas a gente tem pouca conversa sobre Jesus, a sua obra, a sua graça, o seu favor, a sua presença, a sua unção, a sua glória, né? Aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está realizando, né? Aquilo que nós estamos crescendo nele, aquilo que nós estamos experimentando da parte dEle. Então hoje, não é, nesse culto, nessa celebração, nessa palavra que nós queremos compartilhar, nós queremos encorajar você, nós queremos desafiar você, queremos profetizar na sua vida, né, que você possa trazer seu coração de volta a Jesus, trazer sua atenção de volta ao centro que é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Mestre dos Mestres. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da sua vida, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro do Evangelho. Por isso que desde o Antigo Testamento, quem aparece é Jesus. Então quando a gente fala de Davi, a gente está falando de Jesus. Quando a gente fala do templo, do sacrifício, do sacerdote, nós estamos falando de Jesus. Todas as histórias e tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, ela é o quê? É o preparo para a vinda do Messias, o preparo para a vinda de Jesus. Então Jesus é o centro. Jesus é o centro, Ele é o centro do universo, não é? Não somos nós, não são as coisas, não são os poderes humanos, não são as ideologias, não é nada, é Jesus que é o centro, amém? E nós somos chamados a servir a Ele, não só a Ele, servir ao coração desse Rei. O que nos impede de servir ao Rei? Normalmente o que nos impede de servir ao Rei é o afastamento que nós temos dele, causado pelo pecado. Mas para isso o próprio Jesus, para isso o próprio Rei Jesus, providenciou o meio, providenciou a forma, né, de nós encontrarmos este caminho. Veja lá, Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que estava perdido foi encontrado pelo Senhor. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então qual que é a obra de Jesus? É nos salvar.
é nos encontrar. Nós que estávamos perdidos, fomos encontrados, fomos salvos, e agora nós podemos chegar para Ele, porque Ele nos dá essa gratuidade da salvação. Repetindo Efésios 2, 8, 9, que é tão querido esse texto, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que você creu em Cristo, uma vez que você crê em Jesus, você é salvo. Você agora vai fazer parte desse reino, vai fazer parte dessa família, da família de Deus, da família de Cristo. Por isso você e eu somos chamados de cristãos. Cristãos são aqueles que é do reino de Jesus Cristo. E uma vez que nós temos recebido essa tão grande salvação, agora nosso relacionamento com Deus é restaurado, restabelecido, e agora nós passamos então a fazer parte, né? Agora nós passamos então a estar ligado nele. Mas é importante você saber que a salvação, ela é o quê? Ela é essa porta de entrada, ela é esse novo e vivo caminho que foi aberto, quando o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu entrei agora nesse caminho, e esse caminho é uma estrada para uma poderosa e extraordinária experiência de andar com Deus diariamente, como nossos pais se encontravam com Ele lá no jardim do Éden. Agora que eu estou em Cristo, agora eu quero dizer para você assim: a grande aventura dos filhos de Deus não é a salvação em si, essa é a porta de entrada. A grande aventura dos filhos de Deus é essa caminhada diária com Ele, é essa caminhada com Cristo todos os dias, não é? Então, nesse encontro, nós vamos ter intimidade, nós vamos ter presença, nós vamos ter amor, nós vamos ter a graça de Deus fluindo para nós, nós vamos estar então recebendo, né, dessa bênção, nós vamos estar nele, e nós vamos estar focado, nós vamos estar na presença dele. E Davi, né, é esse homem que representa isso, porque Davi, ele tinha um determinado magnetismo para algumas pessoas, que normalmente nós as desprezamos. Veja comigo, né, ali 1 Samuel 22, 2, Beto, Paulo, pode pôr um pouquinho mais de retorno aqui, por favor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Acho que está ficando bom. Diz assim, 1 Samuel 22, 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha só, todos os homens que se achavam em aperto. Aperto aqui é gente em dificuldade, é gente em apuro, é gente que vive pressão, tormento, atormentados, aflitos. Também se ajuntaram a Davi todo homem endividado. Uau! Não é? Hoje normalmente a gente, se você olhar esse perfil, né, é o tipo de pessoa que a gente quer ver longe da gente, é ou não é? Você não quer ninguém em dificuldade perto de você, você não quer ninguém atormentado perto de você, não é? Você não quer ninguém endividado, porque ele vai ser um peso para você. E diz a palavra que todos os amargurados de espírito. Mas olha aqui para mim, meu querido, quem sabe você e eu façamos, ou pelo menos fizemos parte desse tipo de gente. Concorda comigo? Você já esteve em aperto? Ou quem sabe você está em aperto? Não é? Você já esteve endividado? Ou quem sabe você até esteja endividado? Não é? Você já esteve amargurado de espírito? Você já esteve aflito, angustiado? É interessante, meus queridos, por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo neste mundo. E aí deixa eu trazer uma palavra aqui de clareza para você sobre algumas coisas que está acontecendo muito hoje. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo, né, esse momento de muita ansiedade, de muita angústia, seja por esse processo tão devastador que foi, né, esses 2 anos aí da Covid, da pandemia, seja pelas questões econômicas, seja pelas questões sociais, seja pelas questões relacionais, os conflitos e tantas coisas que nós temos sido pressionados, que isso tudo gera angústia. Mas eu quero dizer para você que existe uma diferença entre ansiedade e angústia. Vamos repetir?
Existe uma diferença entre ansiedade e angústia, aflição. Por que é importante diferenciar isso? Porque a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e que na verdade toda ansiedade ela pode e é um caminho de pecado, porque ela tem a ver com a incredulidade. A ansiedade está muito relacionada com coisas, com bens materiais. As pessoas ficam ansiosas, para adquirir bens, adquirir riquezas. Por isso a palavra do Senhor diz assim: olha, não fiquem ansiosos, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você confunde a ansiedade com aflição. E aí, quando você fica aflito, você começa a se condenar. Você começa a se condenar achando que a aflição é pecado. E nem sempre a aflição é pecado. Na verdade, raramente a aflição é pecado. Aflição, angústia, são processos que às vezes nós vivemos, de dores, de circunstâncias, de coisas que estão dentro de nós, que precisam de uma melhor atenção, que precisam de um melhor cuidado. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco, Deus está querendo se revelar a nós, e nós não conseguimos parar. Então uma determinada aflição vem sobre a nossa vida, para que a gente pare, para que a gente olhe para Ele, para que a gente perceba algumas coisas que estão acontecendo dentro de nós. Um tempo atrás, eu ouvi muito uma frase, a frase que dizia era assim: você está passando por uma aflição, você está passando por alguma tribulação, não pergunte por quê, pergunte para quê. Lembram dessa frase? Pergunte para quê. É verdade, nós devemos perguntar para quê, para que propósito isto está acontecendo na minha vida. E muitas vezes Deus tem propósito e vai usar essas aflições para nos moldar, para nos curar, para nos amadurecer. Mas também eu deveria perguntar por quê, por que essa, vamos dizer assim, essa aflição está se repetindo? Por que esse medo ainda persiste na minha vida? Por que essa ira ainda continua brotando dentro de mim, de maneira quase que desavisada ou inconsciente? Por que eu estou evitando começar coisas novas? Por que eu estou tão ansioso? Por que minha mente está tão perturbada? Eu precisava perguntar o porquê, porque se eu pergunto o porquê, eu posso então falar com Deus e ouvir as respostas de Deus para a minha vida. Estão comigo, sim ou não? Estão comigo, sim ou não? Não vamos andar ansiosos, a ansiedade não deve fazer parte da nossa vida, não devemos ficar preocupados com as coisas dessa vida, porque isso pode nos levar à incredulidade, e a incredulidade é uma forma de nós negarmos o poder, e a força de Deus, e as portas que Deus abre na nossa vida. Mas a aflição, nós deveríamos olhar para ela, para nós crescermos, como esses homens aqui. Esses homens de Davi eram homens aflitos, eles eram homens atormentados, eles eram homens amargurados de espírito. Olha aqui para mim, meu querido, por favor. Se você em algum momento tem essas características, você e eu estamos prontos para irmos para diante do rei, amém? Nós estamos prontos para fazermos a caminhada com o rei. E diz a palavra que Davi se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, aleluias, aleluias. Você pode dizer glória a Deus? Porque eu me encaixo nessa descrição em algumas vezes, E você vai entender que quando esses homens começam a andar com Davi, o que vai acontecer na vida desses homens? Esses homens serão transformados, esses homens serão mudados, esses homens vão adquirir, uma nova maneira de viver, vai adquirir um novo caráter, vai adquirir uma nova prática. Esses homens agora vão aprender a louvar, a adorar, esses homens agora vão aprender, a lutar, a guerrear, esses homens agora vão aprender, e lá na frente eles vão ser chamados os valentes de Davi, os valentes do rei. Então não importa como você e eu cheguemos ou chegamos lá no passado, o Senhor está transformando as nossas vidas para sermos estes valentes dele, amém?
Aleluias, aleluias. Mas entre esses valentes nós encontramos pelo menos 3 características, 3 ou 4 maneiras, né? O primeiro são aqueles que servem por causa do reino. No meio desses valentes, Davi enumera aqui, a palavra enumera 37 desses valentes. E no meio desses valentes, desses mais de 30, aparecem 3 que serviam de maneira poderosa. Quem são eles? São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Ele brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma vez. Meu querido, minha querida, você está entendendo o que essa palavra está dizendo? Isso aqui é coisa desses filmes de super-herói, é ou não é? É o camarada que chega, né, e define uma batalha e mata de uma vez 800 pessoas. 800 pessoas. Você, que talvez, nós não temos essa experiência hoje de matar, né, as pessoas assim, mas não sei se você assiste alguns filmes de guerra, por exemplo, e você vai ver, né, que os atos heróicos, muitas vezes, dessas pessoas, é um batalhão, que vão juntos e matam e destroem ali um fronte do inimigo. Mas esta pessoa aqui, ela matou sozinha. O segundo valente é depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Olha aqui, meu querido, esse valente, todos os demais guerreiros, todos os demais lutadores, diz a palavra que eles já haviam se retirado, eles já haviam se cansado, eles já estavam extenuados, não é? Não sei, não gosto de fazer brincadeira com essas coisas, né? Mas, para não ofender meus irmãos de um time ou de outro, mas ontem eu estava assistindo a decisão do campeonato mundial. Eu acho que todos ali estavam brasileiros lá, né? Mas eu estava percebendo uma diferença. Qual foi a diferença? Talvez eu esteja errado na minha observação, mas pelo menos foi o que eu observei. É que o time oponente ao time brasileiro, o que eles tinham? Eles tinham uma fibra de não cansar depois do tempo regulamentar. Parece que nossos jogadores, eles têm um pique muito grande, eles têm uma pegada muito boa, né, nos primeiros 45 minutos, depois até um pouco mais no segundo 45 minutos, mas quando foi para a prorrogação, o time oponente, já no final do segundo tempo, o time oponente já dominou tudo, né? E durante a prorrogação, eles continuavam lá. Parece que eles estavam no início do jogo. Parece que eles não tinham jogado 90 minutos. E acabou-se ganhando o jogo em grande parte por causa disso. Porque eles estavam firmes na batalha, mesmo depois do tempo regulamentar. É um pouco parecido, é só uma ilustração, né? Eu posso estar errado nisso, né? É um pouco parecido o que acontecia com Eleazar. Eles estavam na batalha, né? Eles estavam guerreando contra os filisteus, e quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Olha aqui, meu querido, espada tem um símbolo na palavra de Deus. Qual que é o símbolo da espada? O que a espada representa? Representa a própria palavra de Deus. A aplicação para nós hoje, qual que é? A aplicação é que nós precisamos ser aquelas pessoas que a palavra de Deus deve estar grudada em nós. A palavra de Deus deve estar
Qual que é essa palavra que o pessoal faz assim, né? Que às vezes ficam aí falando, deve fazer ou não deve fazer? Isso, as tatuagens. Às vezes nós queremos tatuar, né, coisas no nosso corpo. Não tenho nenhum juízo sobre isso. Mas há um juízo que nós devemos ter. A Bíblia diz que nós devemos tatuar a palavra dele no nosso coração. Nós devemos grudar a palavra dele no nosso coração. Esse Eleazar é o homem que pegou a espada e ele não soltou a espada. A espada estava grudada. Né? Aquele que ama Deus, aquele que deseja a palavra, aquele que a palavra fixa nele de tal maneira, esse vai ser o guerreiro, esse vai ser o valente do reino, né? Esse é aquela pessoa que ele não despreza a palavra, pelo contrário, a palavra para ele é algo tremendo, é algo valioso. Falando para você que no final desse ano, uma das coisas às quais o Senhor me incomodou, foi exatamente, né, quanto tempo eu estou, né, lendo a Bíblia, quanto tempo eu estou ligado à palavra, e corrigi essa parte na minha vida. Para quê? Para que eu pudesse experimentar algo novo, poderoso da parte de Deus. E a palavra voltou a ser algo maravilhoso. A palavra volta agora todos os dias na minha vida. E eu estou grudado na palavra. Eu quero tempo para a palavra. Eu preciso receber essa palavra na minha vida. E tinha um terceiro. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Quem fugia dos filisteus, irmãos? O povo. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou ali grande livramento. Esse é o guerreiro do reino, defendendo Israel. Ele não deixava nada para trás. Ele não queria que nem um quintal, um pequeno terreno, uma horta de lentilha fosse dominada e levada pelo inimigo. Muitas vezes, nesse tempo agora, uma das grandes orações minhas, e um dos grandes trabalhos pastorais nosso, qual é? É não deixar ninguém se perder, no meio de tantas dúvidas, tantas coisas que foram anexadas às nossas vidas, tantas práticas que foi tomando nossos corações. Nós estamos lutando para que ninguém se perca, né? Nós estamos lutando para que ninguém fique fora. Nós estamos lutando para que o Satanás não ganhe terreno no meio do Israel de Deus, não ganhe terreno no meio da igreja de Deus, não ganhe terreno no meio da sua família, meu querido. Se coloca de pé, não permita que o diabo ganhe terreno, não permita que a enfermidade ganhe terreno, não permita que a incredulidade ganhe terreno, não permita, né, que seus filhos se desviem da fé e Satanás ganhe terreno na mente e no coração deles. Não permita que você mesmo fique abatido, desanimado no seu coração. Se levanta, porque é nas pequenas coisas que ele vai ganhando terreno, até que por fim ele acaba nos destruindo. Mas se coloca de pé como este homem chamado Sama, para defender, para lutar pelas pequenas coisas de Israel. E ele se colocou e foi mais que vencedor. Esses homens, 3 homens, tinham uma característica muito poderosa. Eles eram lutadores pelo reino. Eles se dedicavam à obra do reino. Estar dedicado à obra do reino é uma coisa boa, sim ou não? Estar dedicado à obra de Deus é uma coisa boa, sim ou não? Com certeza é. Mas existe um segundo grupo. Esse segundo grupo são os que servem por causa do rei. Eles não servem só por causa do reino, só por causa da obra. Eles servem por causa do rei. Texto do verso 13 diz assim: no tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns, ou vale dos reis. Nessa época Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber
água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Só para você ter uma ideia, né? Davi, ele cresceu em Belém, ele nasceu e cresceu ali. Ele amava aquele lugar. Ele amava a água doce do poço, dos poços de Belém. Ele está numa caverna de Adulão. Eu não sei como é a qualidade da água de uma caverna, não é? Eu não sei como que era aquilo. Em um determinado momento da guerra, ele está lá. Diz a palavra que ele sussurra, que ele só suspira. Ele só manifesta algo do seu coração. Ele tem sede. E ele fala, ai, quem me dera estar lá em Belém, bebendo daquelas águas doces da fonte de Belém. E estão ali 3 desses homens. Estão ali 3 desses valentes de Davi. E por acaso eles ouvem essa fala do rei. Ouvem essa fala de Davi. E diz a palavra que simplesmente eles saem, não falam nada para o rei, e eles rompem no meio do arraial, do exército dos filisteus. Eu não sei como, se eles se camuflaram, o que eles fizeram, né? Se eles esperaram eles, sei lá, dormir. Eu não sei como que eles fizeram, eu só sei que eles foram a Belém. Eles foram lá no poço de água de Belém, tiraram água do poço, fizeram o caminho de volta para servirem ao rei, para servirem ao coração do rei. Diz a palavra, e quando eles chegaram, romperam pelo acampamento, tiraram água do poço e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida, e assim não quis beber. Atitude nobre de Davi, atitude nobre daquele homem. Mas a minha ênfase aqui hoje é, você não está aqui servindo aos pastores dessa igreja, você não está aqui servindo, né, a ninguém, nem a nenhum homem. Você está servindo a Jesus. Quem é o rei é Jesus. Que ele cresça e nós diminuamos. O chamado é de Jesus. É Jesus quem lhe chamou. É Jesus quem o alistou. É Jesus quem lhe salvou. É Jesus que tem o poder na sua vida, sobre a sua vida e para a sua vida. É para Ele que o nosso coração tem que ir. É para Ele que nós devemos estar buscando e prestando contas. Nós temos trabalhado no discipulado e muitas vezes as pessoas confundem a questão do discipulado. A questão do discipulado é a seguinte: nós somos chamados para sermos discípulos, amém? E andarmos em discipulado com outros irmãos. Mas sabe qual que é a pessoa que está preparada para o discipulado? São as pessoas que são cristocêntricas. Antes de elas serem discipuladas, ou no processo de elas serem discipuladas, elas são cristocêntricas. Eu quero nesse dia chamar você. Você tem servido ao rei, ou você tem servido ao reino? Muitas pessoas já serviram ao reino. Muitas pessoas já serviram à igreja. E serviram com muita vontade. E serviram com muito ânimo. E lutaram. E deram muito de sua força, do seu sangue. Mas muitas dessas pessoas acabam frustradas e decepcionadas. Porque elas estavam servindo a obra de Deus. Elas não estavam servindo ao rei dessa obra. Elas não estavam servindo ao Senhor dessa obra. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero muito servir ao reino de Deus. E eu sirvo ao reino de Deus. Minha vida é para o reino de Deus. Eu resolvi, dentro do meu coração, há muitos anos atrás, de viver full time para o reino de Deus. Mas o tempo todo que eu vivo para o reino de Deus, eu preciso saber que eu não sirvo neste reino sem antes servir ao rei desse reino.
sem antes ouvir a sua voz, sem antes parar para ouvir o coração dele, sem antes ouvir o suspiro dele, sem antes eu ouvir o que ele quer para mim, o que ele quer fazer através de mim, o que ele quer fazer no reino dele, o que ele deseja, o que ele deseja. O desejo do rei, o desejo de Deus é muito mais importante, porque é Ele que nos supre, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos unge, é Ele que nos dá alegria. A alegria nossa não é fazer só grandes obras, a nossa alegria é que o coração do dono da obra fique alegre, fica feliz, fica realmente vibrando com aquilo que nós fazemos. Estão comigo, sim ou não? Vou usar uma ilustração muito simples. Pais têm muita expectativa sobre filhos, tem ou não tem? E é bom que tenham, e devem ter. E devem procurar transmitir isso aos seus filhos. Mas eu percebo que os grandes conflitos da vida, a maioria deles, acontece quando filhos ou não ouvem o coração do pai, ou o pai não entende o coração do filho. Às vezes eu vejo filhos fazendo tantas coisas, fazem tanto para a família, fazem tanto para os pais, fazem tanto para a casa, fazem tanto pelos irmãos, fazem tanto. Mas chega um momento em que o pai despreza, o pai rejeita, o pai não leva aquilo em consideração. E às vezes vai falar, não era isso que eu esperava de você, não era isso que eu tinha expectativa de você. Nós somos 6 irmãos lá em casa, éramos 6, né? Agora somos 5. E eu me lembro, há uns anos atrás, quando uma ferida fixou no coração de um dos meus irmãos. Por acaso era o irmão que mais cuidava lá da casa dos meus pais. Ele era aquele cara que ia lá e reformava, fazia a troca das lâmpadas queimadas, fazia o forro, né, organizava o banheiro. Ele trabalhava em prol daquela casa. Até um dia que ele conversando, né, eu lembro que meu pai acabou trazendo uma frase muito infeliz, né? E essa frase, meu irmão sentiu-se rejeitado. Eu lembro que meu irmão saiu de lá, e ele passou meses sem retornar na casa dos meus pais. Estão comigo, sim ou não? 2 problemas aqui. Quais são? Primeiro, que talvez esse irmão nunca perguntou para o meu pai o que meu pai queria dele ou esperava dele. Esse pode ser um problema, sim ou não? O segundo é que meu pai, diferente de Jesus, não carrega nele a justiça completa. Somos falíveis. Não somos capazes de ver com os olhos da graça. É ou não é? Muitas vezes nós somos ingratos, nós somos injustos, nós pelas nossas próprias feridas e pelas nossas próprias aflições da nossa vida. E acabamos gerando esses conflitos. Graças a Deus, meu irmão tem maturidade espiritual, foi trabalhando isso, e fiquei muito feliz na semana passada, quando eu estive lá, e ele estava lá assentando os novos azulejos no banheiro da casa do meu pai. Houve um caminho de cura e houve um caminho de reconciliação. Mas eu quero dizer para você, quantas vezes você e eu nos ferimos na obra do reino de Deus? Nos ferimos na obra do reino de Deus. Por não estarmos nessa conexão poderosa com o Pai. Nesses dias, quando eu retornei agora das férias, eu tive que tratar algumas coisas em equipes que eu trabalho, especialmente em 2 equipes extralocal aqui fora da igreja. E eu me lembro que tive que tratar coisas difíceis, entristeceu o meu coração, tive que tomar decisões,
tive que falar com pessoas, não é? Tive que ordenar algumas coisas, e eu percebi que eu fiquei muito, muito triste. E aí quando eu fiquei triste, eu falei, quem pode me dirigir, quem pode me orientar? É só o Senhor. E eu fui para o coração de Jesus, e eu tenho estado no coração de Jesus, falando com Jesus, Jesus, o que o Senhor quer nisso? O que eu preciso crescer nisso? O que o Senhor está fazendo comigo nesses dias, quanto à minha liderança? Por que essa tristeza? Por que esse desencontro? Senhor, eu preciso melhorar em algo, eu preciso subir de nível em alguma coisa. Será, Senhor, que eu não estou olhando com os meus próprios olhos, e não tomei tempo para olhar com os olhos do Senhor? Possivelmente a minha resposta, ou a minha decisão, ela poderia ter sido diferente, se eu tivesse parado mais tempo, para ouvi-lo, e estar com o Senhor, antes de dar a resposta, ou antes de me posicionar. Estão comigo, sim ou não? Porque muitas vezes, nós estamos tomando nossas decisões, sem ouvir ao Senhor. Sem ouvir ao Senhor. Eu quero convidar você, antes, durante e depois de você estar envolvido na obra de Deus, se envolva com todo o seu coração com o Senhor dessa obra, com o Senhor Jesus. Sirva a Ele, sente com Ele, né? Quantas vezes a gente tem falado, meu querido, minha querida, você que é um líder da igreja, você que está ajudando no ministério da igreja, antes de você fazer o ministério, antes de você se dedicar a qualquer coisa, dedique-se ao Senhor, tira um tempo com Ele, não é? Nós temos uma equipe que a gente está sempre aqui com ela, né, pastor Rodrigo, a equipe de louvor. O maior esforço, né, que o pastor Rodrigo e eu temos sempre com a equipe de louvor não venham para cá só para trabalhar, não venham para cá simplesmente para fazer o louvor, né, mas sentem um pouco antes, ouçam a Deus, conversem com Deus, busquem de Deus, qual a direção, né, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, quais são as canções, o que o Senhor tem para nosso ministério, o que o Senhor tem para a nossa vida, né? Isso acontece aqui, mas isso também acontece com a equipe pastoral, isso acontece com os nossos grupos pequenos, nossas células, isso deve acontecer com todo o nosso trabalho, né, Danilo? Trabalho com jovens. Senhor, o Senhor quer fazer uma obra com os jovens? Você crê que o Senhor quer fazer uma obra com os jovens, sim ou não? Mas o gostoso é se você ouvir o coração dele. O gostoso é se você ouvir Deus falar, Danilo, o trabalho que eu tenho com os jovens é esse. Se une a mim, entra comigo nessa brecha. Mas qual que é a tendência nossa, Danilo? A nossa tendência é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos encher nossa agenda, vamos fazer essa coisa, vamos fazer, olha aqui, fazer para o reino. Nem sempre estamos fazendo para o rei, porque nem sempre paramos para ouvir o rei. Nem sempre paramos para ouvir o rei. Me lembro agora, nosso querido pastor, né, Aloísio, que sempre tem uma palavra muito, muito abençoada. Eu me lembro de um livrinho que ele escreveu, um pequeno livro, que ele escreveu há muitos anos atrás. Esse livro chama O Centro do Coração de Deus. O Centro do Coração de Deus é um livro que me impactou. Eu acho que ele escreveu esse livro há mais de 20 anos. E ele conta uma história que ele foi fazer uma visita com a esposa a uma família da igreja. E quando ele estava lá, a família, muito anfitriã, muito querida, resolveu servir um doce para ele. E aí trouxe goiabada. Trouxe um doce, goiabada, eu acho. E aí quando trouxe a goiabada, aquela fatia de goiabada, e era, segundo ele, era o doce que ele menos apreciava. Ele apreciava doce, mas esse era o único que ele basicamente não tinha afeição por aquele doce, né? Para não dizer que não gostava. E aí, quando a pessoa da casa saiu, foi lá para a cozinha, ele disse que pegou o doce assim, deu uma embrulhada, colocou na bolsa da esposa, escondeu o doce. E aí quando a pessoa voltou, ele falou, nossa pastor, não sabia que o senhor gostava tanto de doce.
E aí serviu outra talagada de doce para ele, do mesmo doce. E ele, então, estava dizendo que muitas vezes, não é? Deus está querendo algo de nós, e nós estamos oferecendo outra coisa para Deus. Estão entendendo? Deus está querendo algo para as nossas vidas que nós nem entendemos, algo extraordinário, algo poderoso, né? Um novo tempo no nosso ministério. Os irmãos sabem, né? Eu sou muito inquieto, né? Eu fico, Senhor, o que o Senhor tem agora? Né? O que o Senhor tem para esse ano? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem como igreja? Né? O que o Senhor tem para mim? Quais os próximos passos, Senhor? Revela, Senhor, porque se o Senhor não revelar, eu vou começar a querer fazer sozinho, e daqui um pouco eu estou oferecendo goiabada para o Senhor, que não aprecia goiabada, não é? Eu estou oferecendo para o Senhor outra coisa, que o Senhor porventura não aprecia. Ou seja, nós precisamos conhecer o coração de Deus, nós precisamos conhecer o coração de Jesus, para nós podermos andar com Ele e fazer a sua vontade. Conheçamos a Deus e façamos sua vontade. Esse é o caminho do rei. Esses três aqui, eles tinham um coração para Davi. Eles tinham um coração. É interessante, queridos, porque quando você faz para Jesus, olha aqui para mim, por favor. Quando você faz para Jesus, o risco de morte é pequeno. Você não tem problema com isso. Sua vida não se torna mais preciosa. Você já não leva mais em conta. Esses três aqui não levaram em conta a sua vida. É ou não é? Eles não levaram em conta a sua vida. Eles foram lá, se esgueiraram, né, no meio dos inimigos, para buscar algo que estava no coração do rei. Quando nós estamos, né, amando e ligados ao Senhor, isto é algo poderoso. Minha palavra hoje é essa: coloca seu coração para o rei, coloca seu coração para Jesus, volte de novo o seu coração para Ele, e esse coração para Jesus vai levá-lo a você servir ao reino dEle, de maneira gostosa, de maneira abençoada, como filho amado e amada de Deus que você é. O terceiro, né, nós temos aqui, eu não quero dar ênfase nele, são os que servem a si mesmo. No meio de tudo isso havia um homem, um general importantíssimo. Esse general foi a pessoa de maior responsabilidade nas vitórias das guerras que Davi lutou. Ele era um homem que estava ali, ele trabalhava, ele liderava, ele fazia muitas coisas no reinado de Davi. Era reconhecido, mas ele não é contado entre os valentes. Ele não é contado entre aqueles que estão lá. Três próximos a ele é contado. Olha só, Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Entre os 30 também tinha Azael, irmão de Joabe. Até mesmo Naarai, o que carregava as armas de Joabe, está entre os 30. Olha, os irmãos de Joabe estão contados entre os 30. O servo de Joabe, aquele que carregava as armas, aquele que carregava os utensílios de guerra de Joabe, está entre os valentes. Mas Joabe não está. Joabe tinha um coração muito para o reino, mas não tinha o coração para o rei. Esse é um risco. E aqui uma palavra para você, querido, principalmente você que está há muitos anos na fé, você que há muitos anos serve a igreja, uma palavra para pastores e pastoras, missionários, que porventura venham me ouvir. A tendência tem sido de um caos nessa área. Uma pesquisa séria de um instituto norte-americano, chama Instituto Barna, do George Barna, que é um pesquisador. Ele fez uma pesquisa no início do ano passado com pastores. E a pesquisa mostrava que 29% dos pastores estavam muito desanimados com o ministério.
essa mesma pesquisa em 2016, nós estamos falando de quantos anos? 5 anos antes, eram 15% que estavam muito desanimados. Estão comigo, sim ou não? 15% em 2016, 85% estavam muito animados e fazendo o ministério. 2021, no início do ano de 2021, esse número pula para 29%. E ele repetiu essa pesquisa agora em outubro do ano passado. E 38% dos pastores estão pensando seriamente em deixar o ministério. 38%. Você sabe, eu fico pensando, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Por quê? Porque nós estamos servindo ao Rei, mas nós estamos completamente envolvidos na frente da batalha do reino de Deus. Nós podemos ser essas pessoas que estamos na obra. Eu não estou dizendo que esses 38% sejam esses, por favor. Mas uma parte deles é que durante algum tempo deixaram seus corações ser contaminados por uma obra que diz respeito a eles, não diz respeito a Deus. Estão me entendendo, sim ou não? Por exemplo, nós pastores não ficamos alegres com os nossos prédios vazios em nossos cultos, por exemplo. Esse é um exemplo. Não ficamos alegres. Ficamos entristecidos. Mas nós não ficamos, não é, pensando que isso tem a ver conosco. Nós não ficamos pensando que isso tem a ver, porque, sei lá, nós já servimos tanto, ou que tem a ver com as pessoas necessariamente, né, dizendo assim, essas pessoas agora, né, são ingratas, essas pessoas não se esforçam para estarem conosco, essas pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Não! O tempo todo nós estamos perguntando, Senhor Jesus, qual é o próximo passo? O que o Senhor está fazendo nesse tempo? O que o Senhor quer da minha liderança como pastor? O que o Senhor deseja nesse tempo? O que o Senhor deseja para cada irmão, para cada irmã? Como nós podemos ser instrumento do Senhor na vida desses irmãos? Nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Nós não colocamos nossos olhos nas cadeiras vazias. Nós não colocamos nossos olhos nas reuniões que eram para acontecer e não acontecem. Nós não colocamos nossos olhos na falta de recursos, às vezes, que nós nos encontramos nela. Nós não colocamos nossos olhos porque um irmão aqui ou outro ali desanimou e resolveu abandonar o caminho do reino, o caminho da fé. Nós não colocamos nossos olhos nessas coisas. Nós procuramos colocar nossos olhos em Jesus. Hebreus 12 diz assim, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nosso alvo é levar você para olhar para Jesus. Nosso alvo é eu olhar para Jesus, é você olhar para Jesus, é nós olharmos para Jesus. Porque Ele é o Senhor dessa obra. Não adianta eu me angustiar, não adianta eu me desanimar, não adianta eu querer sair por aí, não adianta eu querer fazer outra coisa, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Não adianta eu querer abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu só preciso ir para o coração do Rei, porque é a Ele que eu estou servindo. É a Ele que eu estou servindo. Antes de estar servindo a igreja, eu sirvo ao Senhor Jesus. O meio que Ele deu é a igreja. A igreja é importante, a igreja tem o seu lugar, a igreja é o ambiente que Deus nos coloca para servirmos no reino dEle. Mas, antes de eu servir a igreja, eu sirvo a Ele. A Ele, a Ele. Você pode dizer um amém? Amém? Às vezes você não está compreendendo, né? E aí uma palavra para os líderes aqui, né? Às vezes você não está compreendendo, né? Esses dias eu estava conversando com ele, falei, pastor, está difícil, né? Antes a gente fazia
3 convites, apareciam 6 pessoas. Hoje a gente faz 6 convites e às vezes não aparece nenhuma pessoa. Estão me entendendo, senhor? Não? A mudança, como está? Antes a gente fazia um chamado e a casa enchia. Hoje a gente chama, a gente cria flyer, a gente faz vídeo, a gente insiste, a gente manda, a gente conversa pessoalmente, a gente manda o WhatsApp, mas só o WhatsApp não é suficiente. Aí a gente liga, aí você tenta, aí você convence, aí você faz. E às vezes o resultado é pequeno, o resultado é muito longe daquilo que às vezes acontecia no passado. Estão comigo, sim ou não? E às vezes isso acontece no seu trabalho, às vezes isso acontece com seu filho, né? Antes você falava com seu filho te ouvia. Depois desses 2 anos, ele com a cara no celular, a cara dele fuçada na internet por 4, 5 horas, 8 horas todo dia. Hoje ele não te ouve mais, ele ouve os influencers da internet. E aí você vai lá e tenta falar com ele, aí você vai lá e tenta mostrar alguma coisa para ele, ele te rejeita. Estão me entendendo, sim ou não? Os tempos mudaram, os tempos estão difíceis. Se o meu coração como pastor e o seu coração como servo do Senhor, filho do Senhor, não se voltar para o rei, esse é um tempo de envenenamento de coração. Esse é um tempo que nossos corações precisam ser guardados mais do que nunca. Nós precisamos olhar para o rei, nós precisamos ouvir o sussurro do rei, porque às vezes ele está falando baixinho, né? Davi estava falando baixinho, Davi só suspirou. Às vezes nós na nossa correria, na nossa luta, na nossa guerra, queremos matar um leão todo dia, né? E a gente está nessa pegada o tempo todo, a gente não ouve nem mesmo o grito do rei, quanto mais o sussurro do rei. Quanto mais o sussurro do rei. Eu fico pensando, né? Que às vezes a gente está tentando falar as coisas para as pessoas, né? Hoje mesmo aconteceu isso, eu precisava falar algo para um pastor, e aí ele estava passando, eu chamei o nome dele uma vez, chamei o nome dele 2 vezes, chamei 3 vezes, mas ele estava tão rápido na passagem dele, que ele não me ouviu, ele foi. Estão me entendendo? Assim está Deus muitas vezes. Deus está lá, filho, hey, me ouve, esse não é o caminho, essa não é a hora. Esse não é o momento de você fazer, falar ou mover nessa direção. Eu tenho outra coisa, mas você está tão focado, você está tão correndo, né, que você continua na sua trajetória e não para ouvi-lo. Mas olha aqui para mim, a graça de Deus é maior em tudo isso, amém? A graça de Deus nos constrange. O Senhor não desiste de mim, não desiste de você. Mesmo que a gente vai lá e quebra a cara, mesmo que a gente vai lá no vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. Por isso Ele está aqui nessa manhã. Eu digo Ele porque é a palavra dEle, é o Espírito dEle. Está aqui nesse dia para nos chamar de volta. É a graça dEle, é a graça dEle, é a graça dEle falando, centra em mim, vem para mim, eu sou o rei da sua vida. A gente canta uma canção aqui, né? Rei do meu coração. Rei do meu coração, domina, Senhor, toma de volta o teu lugar, constrói de novo o trono, constrói de novo aqui no meu coração a tua cadeira, né? Constrói de novo aqui o lugar para o Senhor sentar. Senta, rei, pega o cetro e governa a minha vida, não me deixe governar, porque se eu governar, vou me perder. E às vezes eu estou governando pelas causas justas. Joabe governava pelas causas justas, mas seu coração estava dissociado do rei. Ele tinha interesses pessoais. O texto, se você quiser anotar aí, né, é o texto 2 Samuel 18, 5 e 14. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Seu filho Absalão, ele tinha deixado o seu coração, gerou uma revolta no seu coração contra o pai, e ele resolveu assumir o reinado do seu pai. Ele expôs o pai, né? Ele dormiu com as esposas do seu pai. Ele era um rapaz que perdeu o seu coração. Ele realmente fez coisas horríveis, coisas que eram
extremamente reprováveis, que causaram muita dor ao coração do pai, do rei. Como nós muitas vezes fazemos com o nosso pai, nosso Deus, nosso Senhor. Fazíamos no passado, éramos rebeldes, éramos mesquinhos, éramos egoístas, não levávamos em conta Deus nem nada, nós governávamos as nossas vidas, e às vezes caímos nisso, essa síndrome de Absalão quer entrar no nosso coração, a gente quer dominar, a gente quer controlar, e quando a gente começa a perder o controle começa a sair da mão da gente começa a espernear. Absalão queria controlar, Absalão queria ser o rei, Absalão se coloca, mas Davi, olha aqui, o coração da graça de Deus, olha para aquele menino, seu filho, olha para mim e você, filho, você que está me ouvindo online, você que desviou-se, você que rebelou, você que tirou o reino de Jesus e colocou de volta o seu reino no seu coração. Você que agora está montando estratégias de como ferir o reino de Deus, de falar mal da igreja. Você agora que está ferido, você agora que quer ter a sua própria história, você agora quer ser o protagonista de você mesmo, como Absalão queria ser. Esse espírito tem dominado o seu coração. Olha o coração do rei, é o coração de Davi. Deu ordem o rei, olha, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Eu não estou aqui para te bater, eu não estou aqui para jogar palavra de condenação na sua vida, eu não estou aqui para lançar você, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para dizer que o Senhor ainda lhe ama, e te ama de todo o coração, e Ele tem um coração brando, Ele tem um coração que recebe você de volta, Ele tem um coração para você, mesmo que você se afastou dEle, Ele tem um coração para te receber, Ele tem um coração para te abraçar, Ele tem um coração, né? Ele entende as nossas infantilidades, como Ele entendia a infantilidade do seu filho, é jovem, está louco, mas trata ele com jeito, trata ele porque é meu filho, né? Você é um filho amado, o Senhor está tratando com você, o Senhor está te chamando. E todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. E no verso 14, então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Uma história que você pode ler o capítulo todo, eu li. Absalão agora está na guerra, e ele já está fugindo, e nessa fuga, ele com o seu cavalo, na verdade, o texto diz que é uma mula, ele passa por um carvalho, e tentando fugir, e os galhos prendem a ele, e ele fica pendurado pelos galhos, e a sua mula vai embora, e ele fica lá pendurado, completamente indefeso. E diz a palavra que Joabe falou para os seus 10 assistentes. Olha a influência desse homem. Olha o poder desse homem. Ele tinha 10 pessoas só para servir, só para levar suas armas, só para estar com ele. Estão comigo, sim ou não? Ele falou para os 10 que vieram falar, Absalão está nessa situação. Ele falou, por que vocês não mataram? Por que vocês já não executaram? Eu teria dado para aquele dinheiro, eu tinha pagado, você teria sido recompensado. E os 10 falaram assim, nós ouvimos o que o rei Davi falou. Nós não vamos ferir o coração do nosso rei. Os servos daquele homem tinham um coração mais ligado ao rei do que aquele general. Sabe, quando Deus vai te levantando e vai te colocando cada vez mais em posições mais altas de liderança, de influência, a tendência nossa é o nosso coração mudar. A tendência nossa é o nosso coração se tornar soberbo. Muitas vezes é mais difícil servir ao Senhor num tempo de aflição do que num tempo que você está bombando aí, como diz a expressão comum. E Joabe então despreza aquela fala, vai lá, pega 3 flechas e mata
Absalão. Mata Absalão. E quando isso chega no coração de Davi, Davi se entristece. Davi chora. Ele está na porta da cidade e vem lá um servo correndo. E normalmente quando eles vinham sozinhos era boa notícia. Ele acha que é boa notícia. O primeiro chega e só fala da vitória da batalha. O segundo, quando chega, ele não só fala da vitória da batalha, ele fala da morte do seu filho Absalão. Diz que na hora Davi saiu, foi para uma torre, para um quarto, e chorava. Chorava tanto que todos ouviam o seu choro. Fico pensando que muitas vezes assim está o coração de Jesus. Jesus tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. Muitas vezes Ele está chorando por você. Ele está planteando por você. Ele já fez isso no passado, em ir à cruz e derramar o sangue dele por você e por mim. Mas Ele continua vivo. Ele continua olhando para nós e desejando que nós ouçamos o coração dele. Que esse espírito, não só de Absalão, mas pior do que o coração de Absalão, é o coração de Joabe. Porque o coração de Joabe é um coração que fere profundamente o coração do rei. Porque ele tinha interesses em governar. Ele tinha interesses em ser a pessoa. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos toque. Que o Senhor nos ajude a voltar nosso coração para Jesus. E falarmos de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Manifestarmos essa obra. Né? Nada contra você encontrar seus amigos e falar de futebol. Mas se todas as vezes você encontra seus amigos e as pessoas só é futebol, alguma coisa já não está tão completa. Nada contra você falar de política. Você deve conversar sobre política assim com as pessoas, seus amigos. Mas se o seu coração é só política, alguma coisa você deveria pensar quando você está expressando. Se você só fala de negócios, e só fala de dinheiro, e só fala de conquistas financeiras, você deveria pensar a quem você deveria também falar um pouco a respeito do rei. Eu quero te chamar, meu querido, minha querida, a nós servirmos ao coração do rei. Porque quando nós servimos o coração do rei, vamos servir o reino dele, mas com o coração correto. Com o coração correto. Vamos voltar para ele, amém? Quero convidar você a ficar de pé e nós cantarmos uma canção. E enquanto cantamos essa canção, que você ouça o suspiro do Rei dos Reis. É interessante que essas pessoas aflitas, essas pessoas que estão muito longe da graça de Deus, normalmente recebem as maiores revelações. Uma delas é chamada a mulher samaritana, vocês conhecem a história. A mulher samaritana está com Jesus junto ao poço. E ele está se revelando a ela, conversando com ela. E ela tem alguma curiosidade. A curiosidade dela é: Senhor, vejo que tu és profeta. Onde nós devemos adorar? Estou confusa. Alguns estão dizendo que é aqui, nesse monte. Outros dizem que era lá em Jerusalém. E aí Jesus traz uma palavra de revelação para aquela mulher aflita, para aquela mulher inquieta, para aquela mulher que já estava no seu 5º relacionamento e não tinha paz. Jesus disse para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher entendeu isso, adorou a Cristo, e na sequência ela vai para a cidade, e ela anuncia o Cristo, ela anuncia o reino de Cristo, ela fala com a boca cheia, ela fala com a boca boa, e anuncia o reino, e os da cidade dela falam: quem é este? Quem é essa pessoa? E aí então eles querem ir lá, eles querem conhecer o rei, eles querem conhecer Jesus, e eles têm uma experiência poderosa com Deus. Eles querem que Jesus fique com eles, e Jesus ficou um tempo com eles, ministrou na vida deles.
E naquele lugar uma igreja nasceu. Naquele lugar um povo se converteu. Naquele lugar vidas foram transformadas, porque uma mulher parecida com aqueles 400 que se uniram a Davi, é agora a que se une ao coração de Jesus, para fazer a obra de Jesus. E assim são os discípulos. Você conhece a história deles. Alguns, muito simples, pescadores do mar da Galileia. Outro, coletor de impostos, né? Repudiado pelos israelitas, repudiado pelo povo de Deus. Outro era chamado zelotes, né? Zelotes são aqueles que defendiam com unhas e dentes Israel, não aceitavam. Imagina você colocar um zelote com um que cobrava imposto junto. Num determinado sentido, era incompatível aquele time de Jesus. É muito parecido com o time de Davi. Parecia incompatível. Se você se acha um desses incompatíveis, se você se acha um desses inadequados, se você se acha um desses, né, que não tem as qualificações tão boas assim, você está no lugar certo. Você está no time certo. O time de Jesus é de gente assim. O time de Jesus é de gente assim, que não depende dela, não depende da sua perfeição, do seu perfeccionismo, ou das suas habilidades, ou das suas capacidades. Ele depende da graça de Deus. Ele depende da transformação que Deus faz na sua vida. E aqueles homens foram transformados, se tornaram valentes, se tornaram homens de Deus, que fizeram acontecer o maior reinado que Israel já teve, a maior amplitude de autoridade e governo que Israel já teve, foi naquele tempo, no tempo de Davi. E o Senhor está te chamando e me chamando para nós nos unirmos a Ele, para esse tempo, que é o tempo do maior governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o tempo dos homens malignos governarem. Esse não é o tempo das pessoas que têm poder pessoal governar. Esse é o tempo dos filhos de Deus governarem, mas governarem na direção do Rei, na orientação do Rei. Por isso você vai avançar, por isso você vai conquistar, por isso você vai entrar na brecha que o Senhor está colocando para você. Conforme falamos aqui domingo passado, você vai entrar para dentro, você vai conquistar como José conquistou, você vai se posicionar como José se posicionou, porque o coração dele estava ligado ao coração do rei, estava ligado ao coração do pai, ele ouvia o coração do pai. Deus quer fazer isso. Para tanto, volte para a presença do rei. Ele continua a te chamar. Venham a mim, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e eu lhes darei descanso. No meu devocional de ontem, né, Êxodo falava isso. Deus falando para Moisés: eu vou com você e te darei descanso. O Senhor vai conosco, o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoará. O seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Vamos lançar sobre ele todo o peso, vamos lançar sobre ele tudo aquilo que nos pesa. E Deus está suspirando algo hoje. O suspiro dele é, primeiramente, eu lhe quero, eu lhe desejo. Me sirva, me adore, entre em minha presença, usufrua do meu espírito, seja cheio da minha graça, seja cheio de unção, poder e glória. Venha para mim, filho amado, filha amada, eu lhe recebo. Se quebrante e se aproxime de mim, mergulhe em minha bondade, sirva-se da minha mesa, da mesa do rei. Uma palavra linda, devemos voltar a pregar novamente aqui, né? É daquele jovem filho de Jonathan, que se tornou um aleijado, se tornou um coxo, e ele não podia sentar na mesa do rei, mas Davi abriu para ele essa possibilidade. Deus está fazendo isso com você. Mefibosete, que esse Espírito tome conta da sua vida. Vamos louvar e vamos orar.